que é o treinamento funcional? Ao meu ver, é um treinamento que busca aprimorar a função cinética do corpo. O que é a função cinética do corpo? Por que a gente tem músculo, ossos, fáscias, ligamentos? Para se mexer. Simples assim. Se não tivesse que se mexer, não ia ser esse formato o corpo, porque função segue forma e forma segue função. Tá? Isso daí é um princípio, a gente vai ver daqui a pouco os princípios, mas não tem como, para explicar as coisas, não tem como não citar os princípios, porque os princípios são imutáveis. Não tem como você me dizer que, por exemplo, um princípio que não tem como a gente tirar é a gravidade. Existe a lei da gravidade e não tem como você tirar a lei da gravidade. É imutável. A nossa percepção perante a lei da gravidade que pode mudar, mas que a gravidade está lá, está lá. Pode ser que um dia chegue alguém e fale, não era tão assim como o Newton falou. É assim, ainda mais assado e assado. Porque a gente não teve essa percepção ainda. Por quê? Porque a gente é limitado ainda no conhecimento. Mas que tem a gravidade, tem. E que função segue forma e forma segue função também. Então, a função do sistema musculoesquelético é se movimentar. Como? Tridimensionalmente e de maneira integrada. Ou seja, não tem separação de plano do movimento para cada exercício. A cada movimento, qualquer ele que seja, os 3 planos de movimento estão ao mesmo tempo ali. Por quê? Porque a gente está sofrendo forças físicas, a gente está num meio, que é o nosso meio ambiente. Então tem força em mim aqui de todos os formatos, tem a força de reação do solo. Então, quando o pé toca o chão, quando eu dou um passo, o meu tornozelo, o meu joelho, o meu quadril, ele vai ter um movimento de desaceleração aqui, que é nos 3 planos do movimento. Não tem como você dizer, não, esse mexeu só para o lado. Não tem, sempre acontece nos 3 vetores, certo? Quando a gente começa a entender isso daí, a gente começa a ver que a musculação está num caminho que não é o caminho, pensando em especificidade, que é outro princípio, especificidade do exercício. O corpo se adapta àquilo que é treinado. Então, se você treina isolado e unidimensional, porque a musculação ela busca isolar cada vez mais e ela é unidimensional. Não é unidimensional, mas ela tenta ser, ela busca ser. Né? Porque se eu faço a flexão do meu cotovelo aqui, parece que eu estou fazendo só um movimento no plano sagital. Mas está acontecendo mais algumas outras coisas aqui dentro, né? As fáscias se deslizam, ou seja, quando eu flexiono aqui, eu estendo aqui. Se eu estendo aqui, eu mexo alguma coisa aqui atrás, porque tudo é interligado. Só que o treino da musculação busca o quê? Quando você está fazendo uma rosca direta, aí você está lá na musculação, né? Pega aqui o pezinho, pá, e começa a fazer. Aí você, tá fácil aqui, eu vou pegar um peso maior. Aí você pega um peso maior, aí você já, acho que peguei um peso demais, mas vamos lá. Pum, pum, dá 2 roubadinhas aqui, já vai aparecer alguém falando, para, tá tudo errado, você vai se machucar. Gruda na parede aí para te ensinar uma técnica aqui. Você gruda na parede, encosta o cotovelo e agora faz. Aí você vai pegar aqui, não vai sair do lugar. Aí você vai olhar, aí o cara vai falar, tá vendo? Quer pegar peso pesado, vai fazer tudo errado. Só que isso vai contra um princípio da integração e vai contra um outro princípio que a gente vai ver lá na frente, que é o princípio do load explode. Que o corpo, a resposta muscular, ela não é do jeito que a gente aprendeu na faculdade. Sai do nada um impulso nervoso do seu sistema nervoso central, chega no seu músculo, contrai e aí ele vai. Aí sai o impulso nervoso, despolariza a bomba de sódio e potássio, aí a despolarização corre pela sua fibra muscular e aí contrai. Não é assim. É assim, mas não é por esse mecanismo. Tá? Então o que acontece aqui? Se a gente pensar em especificidade, a musculação está aqui, e a função do corpo humano está aqui. Está longe, completamente oposto. É integrado tridimensional, aqui é isolado unidimensional. Porque busca isolar o quanto mais. Mas por quê? Porque a musculação ela não foi desenvolvida para desenvolver performance. Ela não foi desenvolvida para fazer alguém correr mais rápido, para fazer alguém saltar mais alto. Ela foi desenvolvida para o cara ficar mais forte, principalmente musculoso. Nem forte. É uma associação ali, mas era para crescer. Então, se for pensar nisso, beleza, ela está certa perante o princípio que ela quer
É porque é o que ela quer pregar, para esse caso, do que ela quer buscar na pessoa, teoricamente tem que isolar, porque quanto mais isolar, teoricamente vai crescer mais, né? Porque o objetivo é estético. Depois que vieram analisar que a musculação melhora fatores cardíacos, melhora os problemas metabólicos, né? Tipo, se você tem aterosclerose, diabetes, sei lá, todos esses problemas, e começaram a analisar que a musculação faz bem para tudo isso, mas ela não faz bem para a função. Ninguém foi campeão mundial de nada fazendo musculação, só de halterofilismo, só de fisiculturismo, tá? Qualquer atleta faz musculação também, não deveria, ao meu ver, porque quando você faz musculação para melhorar a performance, você gera desequilíbrios de força muscular, porque não é como o corpo funciona, nem no ambiente mesmo que o corpo tem que funcionar, pensando em especificidade, o corpo, se eu quero treinar futebol, ou para o tênis, ou para o basquete, eu não tenho que estar sentado em lugar nenhum, porque não tem um movimento sentado no futebol, no basquete, no vôlei, quem corre, entendeu? Então, se eu sentar numa máquina e isolar ali, eu estou fazendo um exercício X para ir para um resultado X, mas que não tem nada a ver com aquilo lá. Agora, se você for pensar pelo fator só fortalecimento, pode até ter, só que é um fortalecimento que isolado. Ah, mas o corpo funciona integrado. Puta, então, e aí? Certo? Então, a gente tem que pensar que o treinamento funcional tem que melhorar a função. E para melhorar a função, você tem que analisar o que acontece realmente, principalmente nas articulações. Porque os problemas, eles se dão a partir das disfunções articulares. Tá? Tem um princípio que vai dizer que não existe isoladamente mobilidade, nem isoladamente estabilidade, porque o corpo funciona de maneira integrada, então as duas coisas estão ao mesmo tempo. Em qualquer movimento a gente precisa de mobilidade e de estabilidade. Tá? Só que as articulações, talvez por desuso, principalmente, ou por sobrecarga, ou por, sei lá, você pega um cara sedentário, o cara não está fazendo nada. Então, na hora que você vai analisar as funções predominantes das articulações, existem funções predominantes, né? Por exemplo, o tornozelo, já para ser mais fácil, o tornozelo precisa ter mobilidade, mas ele precisa ter estabilidade também. Só que se ele não dobrar, a hora que eu for agachar, alguma coisa vai ter que dobrar no lugar dele, porque eu tenho que descer. Eu não estou preocupado como, até porque existe um outro princípio que é tarefa consciente, resposta inconsciente. Eu tenho que descer para pegar minha filha. Só que se eu tiver com a mochila nas costas pesada com o laptop e ter que agachar para pegar minha filha com um braço só, você acha que eu vou fazer o quê? Movimento todo certinho? Ou eu vou meter aqui, ó, peraí, pega aqui, sobe, encaixa ela aqui, encaixa o negócio aqui e vai. Entendeu? Então, tipo, só que se o meu tornozelo não dobrar, eu não vou chegar aqui com eficiência, ó. Eu vou fazer algo assim, ó. Ou o meu calcanhar sai, ou eu vou jogar minha bunda lá para trás e dobrar minha coluna. Por quê? Porque as compensações do corpo vão estar sempre em cima da função que a articulação exerce. Ela não vai estar acontecendo, então vai sobrecarregar aqui. Se o quadril não funcionar direito, o quadril não dobra, não tem mobilidade. Mas o quadril tem que ter estabilidade também. Mas ele tem que ter estabilidade e mobilidade. Ele está muito estável. Se ele estiver estável demais, é um problema. Porque ele não dobra, entendeu? É aí que está o problema. As coisas acontecem simultaneamente. O princípio chama moestabilidade. Não é mais mobilidade ou estabilidade, entendeu? Você tem que entender que você tem que desenvolver as duas coisas nas articulações. Mas na disfunção é aqui que está o problema. Lombar, estabilidade. Mas beleza, vamos lá. A lombar, ela tem que ter estabilidade, certo? Mas para a lombar ter estabilidade, o meu quadril tem que ter mobilidade. Beleza. Só que não é só a estabilidade que a coluna lombar tem que ter. Por quê? Porque função segue forma e forma segue função. Se não fosse para ter movimento na lombar, não tinha 5 vértebras na lombar. Tinha um osso. Concorda? Tinha um fêmur. Né? E na coluna em geral também.
A coluna toda ela tem os seus alinhamentos e ela acaba tendo as suas disfunções, desvios laterais e, na verdade, a gente até sabe que toda escoliose é acompanhada de uma torção. Não tem escoliose que sai para o lado bonitinho e volta só. Ela sempre faz assim e dá uma rodada. Por quê? Porque é uma disfunção no corpo e o corpo tem que funcionar em cima de um movimento integrado e o movimento integrado é sempre, principalmente, usando o plano transverso. Só que quem está numa postura ruim não usa o plano transverso. Ele vive no plano sagital todo travado. Entendeu? A gente vai abordar melhor isso daí. Então, consegue perceber? Tem que ter uma certa mobilidade, mas tem que ter estabilidade, porque se for mobilidade demais, vai dar um problema. E vem de um problema de quadril, geralmente, tá? O quadril, como é o centro, e ele é muito grande, aqui ele é uma coisa que tipo, é uma conexão entre a parte de baixo e a parte de cima, tem o glúteo, que é um motor muito grande do corpo, deveria ser, né? Porque quem está com problema postural geralmente vai ter um glúteo desligado, né? Inibido. Tá? Aí beleza, torácica, ó, mobilidade, a gente tem que ter mobilidade na torácica. Se eu conseguir parar o meu quadril aqui, ó, travar ele, eu tenho que conseguir mexer minha torácica, ó. Ó, ouviu? Estralou. Só de fazer isso, ó. Tá. Por quê? Porque eu mobilizei algo que a gente não está mobilizando. Aí outra coisa que é bacana, ó, escápula, estabilidade. Por quê? Porque geralmente a gente acaba não tendo muita estabilidade na escápula. Só que não é tanta estabilidade assim que precisa. Por quê? Porque a função da escápula também é se mexer muito. Quando eu preciso fazer força, ela tem que ter estabilidade. Mas se eu preciso alcançar alguma coisa, se não tivesse que ter esse movimento todo, por que teria a escápula lá para dar uma vantagem biomecânica igual tem a patela? Certo? Porque função segue forma e forma segue função. Se não fosse para mexer, então, e aí é para mexer, não é? É. Mas por que a gente manda travar a postura na hora de fazer uma remada? Não encaixa e trava. Talvez você não esteja indo contra esse princípio, de que precisa ter mobilidade nas coisas. Vai contra também um outro princípio, que é o princípio do load explode, que tem que carregar o sistema para você gerar uma diferença de potencial e aí você conseguir gerar uma força elástica, você carrega de energia elástica para puxar de volta. Geralmente as lesões elas estão em cima desses problemas aqui, da falta disso daqui, mas muito mais relacionada com tornozelo, quadril, torácica. Porque se essas três coisas estiverem ruins, todo o resto vai sofrer mais. Aí a dor vem na lombar, no joelho, na escápula e na cervical. Entendeu? Então, tipo, aqui é a zona da dor, ó, e aqui é da onde vem geralmente os problemas, tá? Geralmente, não tem regra. Cada análise tem que ser feita individualmente. Beleza?